campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube para lermos um trecho do Evangelho e reflexionarmos sobre o que nos cai hoje. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E aí leremos o item 6, que começa assim, a necessidade da caridade segundo Paulo. O item 6 diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubilia com a injustiça, mas se rejubilia com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. E aí vem o comentário de Kardec, que nos diz assim no item 7. De tal modo, compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. E é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, nos diz aqui a Epístola de Paulo aos Coríntios. Ele fala aqui sobre a necessidade da caridade. É uma necessidade que aqui mesmo ele fala que é de todos nós, do sábio, do pobre, do rico, como ele fala ali, né, do ignorante, do sábio, como do rico e do pobre, independente de qualquer crença particular, independente de qualquer religião que a gente siga, de qualquer crença que a gente tenha, a caridade ela é importantíssima. Ela é o que nos faz ser mais humanos, ela é o que nos faz chegar mais perto de Deus, é que nos faz olhar ao próximo com amor, né, vendo a necessidade do próximo, tentando ajudá-lo, tentando compreendê-lo, tentando entender melhor a situação, é ajudar, é cuidar do outro sem nenhum interesse. É saber de que nós temos assim por obrigação ser caridosos. E nós estamos neste mundo aqui convivendo uns com os outros para que a gente possa praticar essa caridade. E é nesse treinamento do dia a dia, nesse treino do dia a dia de tentar ser melhor, de tentar cuidar um pouco melhor do próximo, do outro,
que nós vamos adquirindo, aprendendo a ser verdadeiramente caridosos. Porque a gente começa a aprender a ser caridoso quando a gente começa a ser beneficente, quando a gente começa a se doar um pouco mais para os outros. E a gente começa a ser caridoso dentro da nossa família, dentro da própria família, do núcleo que a gente pertence. Porque ali nós vamos ter pai, mãe, irmãos, vamos se casarmos, temos nossos companheiros, nossas companheiras, se tivermos filhos, teremos nossos filhos. E a maternidade, a paternidade é uma excelente tarefa para que a gente possa praticar a caridade. Porque ali nós amamos aquele ser que está junto de nós muito mais que tudo nessa vida. Então ali ele vem para nos preparar, a nos ajudar a sermos caridosos. E olhando, começa ali, dentro do nosso lar, dentro do local onde a gente vive. É ali que começa tudo. E aí nós começamos a praticar a caridade. Então veja que ele diz ali que a caridade ela não tem interesse. Ela é pura e simples. Ela se completa por si só. Quando a gente é caridoso mesmo, na verdadeira palavra da caridade, nós não temos interesses, nós não fizemos por troca, não fizemos o bem pensando em retorno. A gente se doa de coração, se doa com todas as nossas forças. Independente da fé que a gente tenha, a crença que a gente é caridoso. Muitos não seguem nenhuma religião, como a gente vê que muitos dos nossos irmãos não seguem nenhuma religião, se dizem até ateus, mas são caridosos. Às vezes são muito mais caridosos, muitas vezes, do que aquele que vive dentro de uma igreja, rezando, orando, vive dentro de um templo, sempre se dedicando. Não é? Porque às vezes a gente cria hábitos e não se dá conta que a gente tem que ver qual a finalidade daquilo tudo que eu estou vivendo, qual a finalidade daquele ato, por que eu sigo uma crença, por que eu sigo Jesus. Não é? Jesus era um ser caridoso, veio nos ensinar aqui o amor, ele atendia a todos, ele cuidava de todos, ele se comunicava com todos, tanto com os sábios como com os ignorantes, com os pobres como os ricos. Todos que se aproximavam dele se encantavam, ficavam hipnotizados com aquela vibração de amor dele, porque ele era amor, ele era amor em todos os sentidos, ele não distinguia nada, não distinguia tudo, e tudo que ele fazia era para o melhor do seu semelhante. Então é essa caridade que Paulo fala aqui, que ele diz que mesmo que ele falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se ele não tivesse caridade, não adiantava nada. Então, mesmo que eu saiba todo o Evangelho, mesmo que eu saiba toda a Bíblia de cor, mesmo que eu seja uma pessoa formada, estudiosa, intelectual, por mais conhecimento que eu tenha, mais cultura que eu tenha, se eu não for caridoso, nada adianta. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. Por isso estamos aqui convivendo uns com os outros para poder aprender, porque é assim, nessa convivência, que nós vamos aprender a ser caridosos, vamos aprender a ser benevolentes, vamos ser amorosos. Então, por isso é a necessidade de a gente viver numa comunidade, de viver em família, de a gente participar de onde quer que a gente esteja, a gente sempre ter em mente conosco bons pensamentos, boas atitudes, querer o bem do próximo. Isso é ser caridoso. Então a gente começa, sendo caridoso lá dentro do nosso lar. Porque o mandamento já diz, Jesus trouxe o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É aquele que está ali pertinho de mim, que convive comigo todos os dias. E se eu não for caridoso, se eu não for amoroso com aquele, como é que eu vou ser caridoso e amoroso lá fora, com um estranho, uma pessoa que eu não conheço? Às vezes a gente diz, muitos despertam assim, começam a praticar o bem lá fora do seu ambiente familiar.
no lugar no lugar que trabalha, na igreja que frequenta. Mas tudo é válido, porque tudo isso é aprendizado, tudo isso é crescimento espiritual. O que vale é que a gente tem que ter sempre em mente que, por mais conhecimento que eu tenha, por mais cultura que eu tenho que praticar a caridade. E que caridade é essa que a gente fala, né? Tanto que o Evangelho vem nos falar, que Paulo vem nos falar. É aquela, né, que que transporta, que se sobressai até sobre a fé que a gente tem. Porque a gente é se doar, é querer o bem do outro, é cuidar do outro com amor, é cuidar do outro com toda a nossa vontade, o nosso coração. E é assim que a gente vai conseguir fazer jus ao amor desse Deus, ao amor desse Pai, né, aos ensinamentos deste irmão maior que teve entre nós, Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então, a gente não pode... E quando a gente faz a caridade, a gente não pode pensar que eu estou fazendo porque eu tenho que receber em troca. Estou fazendo para receber em troca. Não, a gente tem que fazer com desprendimento, sem querer receber em troca. E fazer a caridade e também divulgar aos sete cantos do mundo também não. Ela não é orgulhosa, ela não é vaidosa. Não vai valer a caridade que eu vou fazer, porque é um treinamento, mas ainda não é a verdadeira caridade. Aquele que é caridoso, ele é silencioso, ele é bom, ele ajuda seu próximo com todo o amor, sem esperar nada em troca. E é isso que Deus quer para nós. É essa caridade que Paulo nos fala, essa caridade sem desprendimento, sem orgulho, sem querer nada em troca, é ajudar com o coração, é cuidar do outro com o coração, com boa vontade, dedicando a Ele todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, e sem esperar nada em troca, e sem querer saber se ele é rico, se ele é pobre, se ele é culto ou não, se ele é uma pessoa ignorante. Não. A caridade a verdadeira caridade não dá bola para isso, não se liga a isso. Ela se liga no bem que está fazendo ao outro, em ver o outro, em ver o nosso próximo bem, em ver o nosso próximo com paz de espírito, se sentindo melhor. E a caridade também que a gente faz não pode ser aquela caridade que humilha. Por exemplo, às vezes, o exemplo das pessoas, da gente doar as nossas coisas materiais, de fazer uma caridade material, de ajudar o próximo, né? Como vem essas catástrofes, essas enchentes, incêndio, todas essas dificuldades que o nosso mundo passa, e aí a gente vai lá e doa e achar que tem que mostrar para todo mundo que a gente tem que doar. Não. A gente tem que fazer isso sem desprendimento, com todo desprendimento, sem intenção, sem segundas intenções, fazer com amor. E aí foi o que o Paulo entendeu. Ele entendeu isso, que a caridade era isso, a caridade era maior do que a fé, que não adiantava nada ele ter fé se ele não era caridoso. Então é isso que vem nos trazer esse evangelho, né? Fazer a diferença entre nós, fazer a diferença com o outro, fazer a diferença entre nossos irmãos, fazer a diferença nessa encarnação. E muitas vezes a gente pensa que a caridade é só material, mas não, a caridade ela também é espiritual. É através de uma prece, de uma oração, de um bem pensar, de um bem agir, de desejar o bem para o outro, de fazer uma prece pedindo para que ele possa, para que o próximo, se a gente não pode ajudar ele a superar aquela dificuldade, mas orar para que ele possa realmente, né, enfrentar ter força para enfrentar aquela dificuldade, ter equilíbrio para poder enfrentar aquela dificuldade, ter o discernimento necessário para poder enfrentar e resolver aquela situação que ele está vivendo naquele momento. É uma prece bem vibrada, uma prece amorosa. É um dos melhores atos que nós podemos fazer ao nosso semelhante. É desejar que ele passe pela dificuldade, que ele enfrente essas dificuldades. Isso é ser caridoso.
é ir ao encontro do outro sem interesse nenhum. Não esquecer que nós somos todos filhos de um Pai bondoso, justo, que quer que a gente também seja justo e bom. E para a gente ser justo e bom, nós também temos que ser caridosos. É isso, bem. É uma das virtudes que a gente tem, mas que a gente tem que despertar. E que a gente vai, conforme vai andando, vai passando, vai vivendo, vai conseguindo exercer de certas maneiras até conseguir ser verdadeiramente caridoso. Mas está ao alcance de todos, como ele diz ali. Está ao alcance de todos. Basta que a gente tenha bondade no coração, basta que a gente tenha amor para com o próximo, né? São qualidades que a gente tem e precisam ser despertadas. E a nossa vida hoje, nosso dia a dia, está dando a oportunidade a todo instante da gente ser caridoso. Não é só com o bem material, né? É ser caridoso de toda forma, com o pensamento. Cuidando dos meus pensamentos, eu estou sendo caridoso, porque eu estou sendo caridoso comigo também. Para que eu possa trazer para perto de mim energias boas, boas vibrações. Então, os bons pensamentos, isso é a maneira da gente começar a trabalhar dentro de nós esses nossos defeitos, esses nossos vícios, essas nossas dificuldades. Então, a caridade, segundo Paulo, nesse item, no item 6 do capítulo 15 do Evangelho, que fora da caridade não há salvação mesmo. Nós precisamos ser caridosos para que a gente possa ser realmente cristãos, para que a gente possa ser realmente seres do bem, que a gente possa ser realmente humanos uns com os outros. Porque é assim que nós vamos conseguir evoluir espiritualmente, é assim que nós vamos conseguir conviver melhor uns com os outros, tratando o nosso próximo com amor, com benevolência, com muita paciência, tentando entendê-lo, tentando aceitar ele como ele é. Isso é ser caridoso. Isso é ser caridoso, porque a gente sabe que todos nós temos nossas diferenças, nossas dificuldades. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que não é fácil ser caridoso. Mas o Evangelho nos traz esse alento aqui, nos traz essas informações. E através dessa epístola do Paulo, né, aos Coríntios, a gente pode começar a refletir melhor sobre essa palavra caridade, somos ser caridoso um com os outros. Então que a gente possa, né, internalizar dentro de nós esse quase um poema de Paulo, né, essa parte do Evangelho, esse item, para que a gente possa ser verdadeiramente caridoso. Claro que não vai ser de uma hora para outra, mas nós temos todos os dias e todos os instantes a oportunidade de a gente fazer melhor, de a gente treinar, para que a gente possa conhecer essa caridade. Porque assim como a gente recebe muita ajuda, muita caridade, embora a gente às vezes nem perceba, né, que estamos sendo ajudados, estão sendo caridosos conosco, nós também podemos agir assim. É nesse agir bem, é nesse agir positivo que nós vamos todos poder conviver melhor nesse planeta. Vamos poder conviver melhor na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, na igreja que a gente frequenta, no trabalho que a gente frequenta. Porque é tudo uma questão de aceitação, de harmonia, de olhar o outro com amor, não é? Olhar o seu próximo com amor. Então foi o que nos caiu hoje, que fora da caridade não há salvação. A necessidade da caridade na nossa vida, a necessidade da caridade no nosso dia a dia, no nosso proceder. Então agora nós vamos passar para as preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações.
Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site